Sejam bem-vindos a mais um episódio do Refúgio Autêntico, podcast da Casa Autêntica. Hoje a gente vai conversar especialmente com você, jovem, adulto também, que está se preparando, que está na contagem regressiva para o Enem. A gente está aí há quase 3 semanas, né, do Enem. E a gente quer trazer esse episódio para te dar dicas de preparação sem você virar o cabeção. A gente sabe que a ansiedade já começa a bater, mas a gente aqui vai tentar conversar um pouco sobre isso. Não vai te dar uma forma milagrosa, tá? Até porque não existe a receitinha de bolo, não existe o pó de pilim-pim-pim mágico. Mas a gente vai conversar aqui, né, sobre essa questão de foco, equilíbrio e confiança para as provas. E eu tô com 2 pessoas muito especiais. Uma vocês já conhecem, que é a nossa Piti, Giovana. Oi, Giovana. Oi! Seja muito bem-vinda, tá, Giovana? E a Casa Autêntica traz um convidado muito especial. Vem diretamente lá de Teresina, no Piauí. Professor já há alguns anos. Professor de biologia e trabalha há alguns anos justamente com alunos que se preparam para o Enem. Produção, coloca as nossas palmas para a gente acolher o Antônio Neto. Seja bem-vindo, Antônio Neto, ao nosso podcast. Olá, pessoal, tudo bem? Yasmin, agradecer primeiramente pelo convite, né? Estou muito feliz em poder contribuir a mais um episódio aí da Casa Autêntica Podcast. É isso aí. E, Antônio, é um prazer te ter aqui. Você conta pra gente quem você é. Você é professor? Você é professor de quem? Como? De quê? Tá bem. Pois bem, eu me chamo Antônio Neto, sou professor de biologia em todo o ensino médio, né? 1º, 2º, 3º ano e pré-vestibular, em 2 escolas aqui de Teresina, o Colégio Seve e o Colégio Lerrote, né? Que tradicionalmente vem fazendo aí, tendo ótimos resultados em Enem, né? Tem uma preparação muito boa. Há algum tempo eu já trabalho com pré-vestibular, alunos de pré-vestibular de 3º ano. Estou sempre instigando também os meus alunos de 1º e 2º a fazerem vestibular, Enem também. Tem um Instagram, vou deixar aí para os nossos ouvintes, né, estarem seguindo, é o Prof. Antônio Bio. Eu posto dicas, posto resolução de questões, comentários, assuntos que mais caem, questões que são repetidas, enfim, tudo isso lá, para o aluno ter aí uma forma de, às vezes, estar ali de bobeira, estar consumindo conteúdo bacana. Gente, um detalhe que ele não falou, mas que eu vou falar. O Antônio Neto é jovem, ele é super jovem. Então, assim, né, ele sabe falar com a juventude, ele é um cara muito engraçado, tá? Ele só torce para um time ruim, não é vascaíno, mas a gente perdoa ele, tá? Mas é isso. E tu consegue, Antônio, receber muito de como os jovens estão se sentindo nesse tempo, né? Eles chegam a conversar contigo, chegam a falar de coisas além do conteúdo? Bastante, né? Nessa reta final, principalmente, como você falou no início, né? A tal das fórmulas mágicas, os alunos estão sempre preocupados com isso. O professor não vai dar tempo, né? E o que eu faço? O que eu devo priorizar? Então, assim, nessa reta final, é muito comum os alunos bater o desespero, de fato, né? Eu acho que parte desse desespero, ele é natural, ele é comum, essa questão dessa ansiedade, desse estado de alerta, porque é algo natural, fisiológico do corpo, né? Agora, sim, é importante a gente tentar, eu vou usar o verbo tentar, né? Porque não é também fácil controlar isso, né? Ou ter aquela preocupação de certa forma saudável, porque o aluno se prepara o ano inteiro para isso, né? Então, assim, é o grande momento dele, né? Do ano dele. Então, assim, a gente tenta, obviamente, acalmar. Eu acho que a dica, ou sempre quando os alunos chegam para mim, eu digo o seguinte, olha, confie no trabalho feito por você e pelos seus professores. Acreditar que tudo o que a gente falou em sala, todas as orientações e dicas, e não é só de mim, né, de todos os professores que têm em sala de aula, são dicas valiosas, são caminhos, né, que de certa forma os professores têm experiências, eles vão orientar o que fazer, como que aquele assunto é cobrado. Então eu digo que resumidamente é isso, confiar.
confiar no trabalho que o aluno fez e confiar também no trabalho que o professor fez ali com ele, né, com a turma ao longo do ano. Porque é uma jornada, mas o aluno acha que é só ele, mas os professores estão ali e torcem. A gente, vou contar até um segredo aqui de sala dos professores, quando é nota de SISU, de resultado, a gente fica louco, tão louco quanto os alunos. A gente fica, e aí, tá quanto? Como é que tá? Aluno tal, aluno B, aluno C, como é que ele tá? Porque assim, a gente torce, a gente se envolve, a gente participa daquilo ali junto, né? Então, assim, é uma felicidade muito grande quando o aluno consegue. Então, para a gente, o que eu tenho a dizer para os alunos nesse reta final é isso, né? Tentar confiar no trabalho feito pelo próprio aluno. Aquele aluno sabe que abdicou de uma festa, abdicou de um cinema, aquele aluno que sabe que, poxa, eu estudei, às vezes eu tenho certeza que muitos alunos pensaram, meu Deus, não vai valer a pena, eu quero desistir, mas é nesse momento, né, que a sementinha está sendo plantada e está sendo regada, né, para justamente os frutos serem colhidos no futuro, né. Então eu acho que é mais isso, confiar no trabalho feito por ele precisa parar e respirar, ver o caderno tanto de anotação, olhar no espelho, ver aquela olheira que não foi de graça e acreditar no trabalho feito tanto por ele como pela equipe dos professores. Sim, como envolve não só a questão assim a questão do próprio só querer, né? Existe todo um contexto ali de professores, de profissionais, porque essa realidade, ela envolve não somente físico, uma realização pessoal, profissional, mas também o emocional do aluno, né? Tu trouxe assim que muitas vezes eles ficam desesperados, nervosos, e o quanto vocês, professores, também ficam à flor da pele. Então, como é importante você estar seguro de si, você ter o mínimo de segurança de si, essa percepção também de si, de saber o que você fez ao longo do ano, né? O que você viveu, o que você buscou viver. Eu sempre falo, né, no Enem-Mind, que é a nossa consultoria, eu falo assim, uma das principais estratégias, né, a gente tem aqui na empresa alguns clientes que eles estão estudando para medicina, então é muito diferente, né, a cobrança que eles fazem. Aí eu tenho uma cliente que ela falava assim, Giovana, eu acho que não vai ser suficiente, assim, eu estudei, fiz aquilo, né, implementei tudo, mas eu acho que não vai ser suficiente, né. E aí, diante disso, eu trabalho sempre a técnica, mas você fez tudo o que você podia? É porque, às vezes, realmente, assim, né, não é suficiente, a pessoa dá tudo de si, mas é muito concorrido, acontece muita coisa, né, são muitas camadas. Mas a gente sempre tenta trabalhar, assim, você deu tudo. Porque se eu dei tudo de mim, então eu posso ficar em paz, né? Porque o resultado, né? Agora, quando eu não dei tudo de mim, eu fiquei procrastinando e aí trabalhando outras coisas, aí já é outra estratégia, né? Mas esse dá tudo de si, dá o seu melhor. De outra, tu trabalha dentro do Enem-Mind, a gente trabalha muito com essa questão de organização de rotina também, né? Fala pra gente também um pouquinho o quanto que isso é importante dentro de toda essa preparação. O Neto, né, o Antônio Neto até falou que você abdica de uma festa, né, aquele sono que você também ali reduz ali um pouquinho. Então, fala pra gente aí, Gio, como tu vê e dentro dos serviços da casa, como isso é importante? Então, a gente defende que a pessoa precisa ter tempo de tudo, inclusive de vida social, né? Porque às vezes o aluno, ele acha que ele estudar 10 horas por dia, 12 horas por dia é suficiente. Na verdade, não é só estudar, né? Porque quando você tá muito cansado, assim, vamos supor, eu consigo estudar direto X horas. Se eu passar disso, eu posso até ficar na frente do computador, mas eu já não tô aprendendo nada, né? Então a gente ajuda a pessoa a ordenar mesmo a sua vida, né? Ordenar os estudos de forma muito estratégica também, ter horário para lazer, dormir bem, porque não adianta também você não dormir bem, não se alimentar bem, aí você acha que você vai pro cursinho e você vai conseguir aprender, você não vai, né? Então essa questão da organização da rotina é para que o cliente ele possa viver tudo como tem que viver, né? Porque assim, algumas pessoas acabam adoecendo, né, nesse ano do cursinho, e a gente sabe que nem sempre o cursinho, né, dura somente um ano, né? Enfim, depende da realidade, você pode passar mais de um tempo tentando. Então a nossa ideia é que a pessoa viva o ano que é atípico, mas da forma mais leve possível.
Essa parte da rotina ela é fundamental, e uma coisa que eu sempre digo para os alunos, quando eles estão no início da preparação, né, é o seguinte: olha, você precisa fazer uma academia, um esporte. Sim. Isso é fundamental. Como eu sou da área da biologia, né, eu até digo, olha, não sou eu, Antônio Neto, que estou dizendo, é a biologia, a neurobiologia que explica. O seu cérebro ele funciona melhor mediante a atividade física, você libera hormônios relaxantes, hormônios de sensação de bem-estar, você reduz o tal do cortisol, que é esse grande hormônio que acho que nesse momento está em alta, que é no período de maior concentração, que é o hormônio do estresse, hormônio que gera essa sensação de ansiedade. Então, assim, eu digo para o aluno, não deixe de fazer sua academia. Diga para o seu pai, não, foi o meu professor que disse que eu preciso fazer uma atividade física, porque isso é muito importante para o aluno. Ele precisa ter isso, assim, é onde as memórias são consolidadas, porque o aluno faz uma atividade física, então tudo isso vai ser renovado. Ter uma boa noite de sono, principalmente, eu digo para os alunos essa questão das telas, principalmente ao anoitecer. O aluno precisa treinar esse autocontrole, de reduzir o uso de telas, porque isso faz parte do aprendizado. O sono, juntamente com a atividade física, são essenciais para o aprendizado. Então, assim, ele tem que ter um domingo ali de um almoço de família, claro, óbvio, mas ele não pode, né, exagerar todo final de semana, né, festas e virar à noite, enfim. Ele precisa ter essa rotina de estudo. E o aluno percebe, eu vejo muito isso, né, quando ele se acostuma, quando ele pega o ritmo dessa rotina de estudo, ele sente falta quando não estuda. Então isso fica assim, algo, cara, hoje eu não bati minha meta das, sei lá, 20 questões por dia. Ele começa a se cobrar por isso, né, de forma saudável, obviamente, mas é isso, essa questão da rotina é fundamental para o aluno, né, e isso é bom porque ele vai entrar na vida adulta, ele vai entrar numa universidade, e isso vai perdurar até o resto da vida, né, então assim, é a questão também daquele amadurecimento que o aluno tem, que o aluno de terceiro ano de pré-vestibular já começa a ter. Essa questão dessa rotina, né, é muito importante, ter os horários de estudo, ter o horário da academia, ter um horário de dormir. Claro que uma vez ou outra vai acontecer um imprevisto, que não vai conseguir atender rigidamente a esse horário, mas é tentar manter o máximo possível. Acho que isso é fundamental para o aluno. Isso vai durar para a gente aqui também, para todo mundo. Uhum. E como essa parte que tu fala de durar é muito dessa questão da disciplina, né? Como é importante quando a gente tem um trabalho, quando a gente já se formou, a gente ter essa disciplina dentro da gente para conciliar o que é responsabilidade, o que é diversão, o que são metas, o que são, né, o que é um crescimento profissional, um crescimento pessoal, o tempo de cada coisa também na nossa vida, como isso é importante. Então a gente já foi dando algumas dicas para você aí que está nos escutando, né? São dicas valiosas e que vale a pena começar faltando 3 semanas para o Enem. O que você acha, professor? Será que ainda dá tempo, pelo menos psicologicamente, eu conseguir estar fortalecido no dia do Enem? Olha, nessa reta final, né, 3 semanas, e atrás de conteúdo que não aprendeu, esquece. Isso aí não tem mais o que fazer, né? O que eu digo para os alunos, né, principalmente nesse momento? O G1 mesmo postou recentemente dicas sobre os principais assuntos. Poxa, eu vou dar um exemplo aqui da minha área. Um assunto que sempre cai todo ano: vacina, processo de imunização. Bom, eu preciso focar nisso, porque é uma coisa que é praticamente certeza de cair. Então, assim, pega aquela listinha de 5, 4 assuntos que são recorrentes todo ano, só você botar no Google aí, vai aparecer, não vai ter dificuldade de achar essa informação. Foca nisso. Pega também as provas anteriores, prova do ano passado, prova do ano retrasado, porque, assim, o Enem, falando agora mais especificamente do Enem, né, ele tem um estilo de prova, um estilo de questão, que muitos alunos já começam a perceber. Eles olham, assim, para uma questão que não é do Enem, eles dizem, opa, isso aqui não é questão de Enem, porque eles já estão habituados a isso. O Enem tem essa característica, essa marca. Então é isso, a dica é essa. Pega os assuntos principais que sempre caem, prioriza eles, tá? Assunto que você, tem um assunto que eu, sei lá, vou dar um assunto difícil aqui de matemática, logaritmo, esquece. Vai, bola pra frente, deixa de mão e vai, foca naquilo que sempre cai todo ano. Tentar responder as provas anteriores. A dica fundamental para esse momento, tanto para quem acha que não deu tempo de nada, até para aqueles que já concluíram, porque tem aluno que, professor, eu já encerrei tudo ali meu programa de conteúdo, o que eu faço agora? A mesma dica,
pega o que sempre cai, revisa, reforça e pega aquelas provas anteriores e começa a responder. Uma coisa que eu também digo para os alunos é que o Enem, eu digo isso porque eu já cheguei a fazer Enem também, e eu já fui fiscal de Enem. Então, assim, eu já vivi o lado do aluno e vivi o lado de ver o aluno. Uma coisa que eu digo o Enem, ele é uma prova de resistência. Ele, em parte, ele vai tentar aferir o teu nível de conhecimento, o teu domínio dos assuntos, mas ele é mais uma prova de resistência, porque, gente, a prova do Enem é muito cansativa. Muito cansativa. Por isso que eu digo para os alunos, façam os simulados. Olha o nome, simulado, é para simular aquela situação. Quanto mais você estiver habituado àquela situação, não vou dizer que você vai arrebentar, mas eu tenho certeza que vai facilitar muita coisa. Então, assim, o Enem, ele é uma prova de resistência. Quando dá com 1 hora, você já está agoniado, aí começa ali os concorrentes a abrir um biscoito, abrir uma garrafa, cai no chão, isso te desconcentra. Então, assim, é uma prova de resistência. Eu digo até para os alunos que quando o aluno faz o Enem, ele errou uma questão, aí depois, em casa, com calma, 1 mês depois, 2 meses depois, ele vai pegar aquela mesma questão e ler assim, do nada, ele vai ver que ele, poxa, é só isso, eu acertei. Mas a situação da prova, ela é tensa, ela é uma situação que aí o aluno precisa trabalhar os simulados e precisa trabalhar o emocional para isso, né? Para ter um nível de... Eu não vou dizer estar relaxado, porque eu acho que isso é impossível, mas estar o mais próximo de relaxado, né? Ou menos desequilibrado possível, né? Então é importante ele trabalhar muito o emocional para vencer essa prova de resistência, né? Porque manter a concentração num vestibular desse é difícil para o aluno de terceiro ano, aluno de pré. Então, assim, eles estão ali naquela ansiedade, né? Naquele nervosismo. Então, manter aquele nível de concentração é difícil. Por isso que eu digo, é importante ele já estar trabalhando fortemente, né, assim, o máximo que puder o emocional, por conta desse sentido, para superar essa prova de resistência. E o quanto é importante, além dessas dicas que o professor Antônio colocou, ele traz, né, essa questão do emocional. Então, você que está nos assistindo, que vai fazer Enem, não esquece também as dicas anteriores, né, da atividade física, de continuar realmente dormindo de maneira saudável, se alimentando de maneira saudável, para que você evite o máximo o desespero e também tenha energia, né? Você vai precisar ter energia na hora da prova, como o professor falou. E quando a gente cuida do corpo inteiro, gente, corpo, mente, emoção, e se prepara bem, estudando, revisando os conteúdos, esse aprendizado, até o que você já estudou, vai fluindo com muito mais naturalidade. Essas 3 semanas finais, então, não são para você esgotar suas forças, não, mas para você preservar tudo aquilo que você construiu até aqui, tá? E como dica da casa, né, a gente quer aproveitar esse podcast para apresentar um serviço para vocês que tem aqui na Casa Autêntica. Nós já finalizamos as inscrições, já estamos finalizando o processo desse ano. Um serviço que chama Enemind. Fala pra gente um pouquinho, Giovana, o que é o Enemind? Então, gente, o Enemind é um serviço, é uma consultoria personalizada, né, bem objetiva, feita para adolescentes que estão no ano do Enem, né? Estão se preparando para o Enem. E elas são intervenções, essa consultoria tem várias sessões, 100% online. E ela traz intervenções, né, que são soluções práticas para que você supere a procrastinação, porque é uma das principais demandas que a gente recebe, né, do aluno que sabe que precisa estudar, mas acaba se distraindo, passando muito tempo no celular, né? A questão de inteligência emocional, para que você possa administrar a ansiedade, que às vezes a pessoa ela sabe o conteúdo, mas chega na hora da prova, tá tão nervosa e ela esquece. Organizar a rotina, te ajudar a estudar, né, de uma forma mais inteligente, que te ajude, né, a gerir melhor o teu tempo, a tua produtividade melhore. Enfim, tudo isso de uma forma muito direta, muito mão na massa, né? Então nós trabalhamos com sessões semanais de meia horinha, sim, né? Primeiro a gente vai fazer, né, identificar onde é que o nosso cliente, nosso aluno precisa crescer, né, mas assim, nós trabalhamos muito com rotina saudável, até como o Antônio foi falando, né, a questão de atividade física, trabalhamos também lazer, organizamos horário de estudo também, conforme os professores também já orientam, e aí nós vamos adaptando, né, e esse Enemind, além das sessões, nós trabalhamos com plano de ação, onde nós temos as ferramentas de resolução de problemas, nós entregamos ferramentas, né, para que ele implemente muitas coisas, né, então nós ensinamos ele a lidar. Não é uma terapia,
não substitui uma psicoterapia, porque a psicoterapia, ela fala de todas as áreas da nossa vida, né? Já o Enem Mind, ele é focado para essas questões de inteligência emocional, gestão de tempo e produtividade por causa do Enem. Então, se você está, né, ano que vem, né, eu espero que não seja o caso de vocês, né, em 2026, todo mundo já esteja na universidade, mas se ano que vem, em janeiro, né, janeiro, fevereiro, março, a gente vai abrir as inscrições, tá se sentindo ansioso, não consegue estudar por uma questão de foco, não consegue organizar a sua rotina, quer melhorar a sua produtividade, quer estudar sem surtar, entre em contato com a gente da Casa Autêntica, que a gente vai te ajudar a viver da forma mais leve possível esse ano do Enem, que é tão desafiante. É isso aí. E a gente quer também agradecer ao professor Antônio Neto. E a outra dica que a gente dá nesse podcast é, mais uma vez, do Instagram dele, @Prof. Antônio Bio. A gente vai também colocar na legenda, né, dentro do nosso episódio. E a gente agradece, Antônio, a tua participação, a tua presença, a sua juventude, né, acompanhando esses jovens. E deixa um recado para os estudantes que estão nos ouvindo nesse momento. Bom, eu novamente agradeço, né, a você e as minhas, Giovana, a Casa Autêntica, por ceder esse momento, esse espaço para eu poder estar passando essas dicas. Tá, vou deixar um bônus aqui, tá? Vocês aí que tiverem qualquer dúvida, pode mandar lá no Instagram. Olha, eu lhe assisti, lhe ouvi lá no podcast, então me ajuda aqui nessa dica, né? Vou estar lá, pode mandar. Se eu não estiver em sala de aula, né, eu respondo com o maior prazer e alegria do mundo. A dica que eu dou é desejar, primeiramente, todo o sucesso, toda a sorte do mundo, que vocês estejam num dia abençoado, num dia iluminado. Tentar manter a calma o máximo possível, né? Vou dizer algo pessoal aqui, né? Eu, às vezes, né, estou muito preocupado com alguma situação, então eu faço a técnica da respiração, dou uma respirada. Algumas pessoas eu vejo ficam até me olhando de certa forma e achando estranho, né? Mas é só aquela respirada profunda, dou umas 3, 4 respiradas. Isso me ajuda, né? E aí, se lá no momento na prova as ideias não estão surgindo, dá essa respirada, tenta, né, dar 10 segundos ali e confiar no trabalho feito, né, ao longo desse ano e desejar toda a sorte do mundo, né? Eu acho que é isso, a gente passa todas as energias positivas e que Deus abençoe a todos vocês que farão essa prova aí nesses 2 dias. E é isso, gente, qualquer dúvida, qualquer ajuda que eu puder estar fornecendo, pode entrar em contato. E agradeço mais uma vez aí a oportunidade de estar tendo esse bate-papo aí com vocês. Então tá, muito obrigada. Esse foi mais um episódio do Refúgio Autêntico. Obrigada por estar com a gente até o final desse episódio. A gente ganhou um mega bônus, né? De você poder ir lá no direct do professor Antônio, tirar a sua dúvida. Então, muito obrigada também, professor. E segue a gente, tanto no Spotify quanto no nosso Instagram, @acasautêntica, para você continuar recebendo conteúdos que vão te ajudar a se preparar com leveza, confiança, conteúdos também sobre saúde mental, certo? Um beijo. Lembrando, a gente também tá no YouTube, então já segue a gente lá. Um beijo e até a próxima. Tchau! Os casos citados neste episódio são inspirados em atendimentos clínicos reais, mas os dados foram modificados para garantir o sigilo e a privacidade das pessoas envolvidas, em conformidade com o Código de Ética da Psicologia.